Soberano Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, é teu servo, Diácono João, Pai. Use ele no canal de bênção nessa noite, toda sendo tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pai, leva cada mente, cada ouvido cativo a Ti. Pai, que nada entra para essa palavra. É tudo que eu te peço, para a honra e glória do Senhor. Amém. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um desafio, mas um prazer. Estava ali adorando e eu queria dizer algo para você. Essa obra aqui é verdadeira. Essa obra tem a marca de Cristo. Se você não conhece minha história, eu fui resgatado pela Ebenezer numa festa do pastel. Eu deixei meu carro na frente da igreja, eu fui cortar o cabelo. O pastor Douglas lembra disso. Eu fui cortar o cabelo. E eu vi uma animação, mas uma festa. E eu não cresci num lar evangélico. Rapidinho antes de vocês sentarem, eu não cresci num lar evangélico. Mas aos meus 11 anos me converti e fiquei até meus 27 anos num único ministério. Depois eu vim para São Paulo a trabalho e eu fiquei mais 12 anos no outro ministério. Mas sabe aqueles 12 anos que você fica sentado? E aí eu fui cortar meu cabelo, foi um sábado de abril, eu lembro até hoje. Eu deixei meu carro do lado daquele prédio que tem lá na frente, que estava em reforma. E aí quando eu passei na calçada da igreja, a igreja estava bombando. Fala, e passou para lá, passou para cá. Eu disse, amanhã eu vou vir para cá. E não abro mão. Foi a melhor decisão naquele abril. Abriu mesmo, abriu o chamado, abriu a disposição, abriu o que eu estava buscando. E graças a Deus que existe o Ministério Ebenezer. Pode sentar, sente. Vai ser uma palavra muito breve, mas eu queria primeiro agradecer aos meus pastores pela confiança, ao pastor Douglas, à pastora Neide, muito obrigado pela confiança, é uma baita responsabilidade. Aí eu organizei minha agenda para trabalhar hoje em casa, né? E trabalhei hoje em casa. E aí é ótimo, porque você ouve pregação, você escuta louvor, sabe? Você fica dentro de casa, você fica marchando, e Senhor me usa, e vai, e vamos, e vai chegar a hora do culto, e chegou. E aí começa ali, tudo que você orou, parece que ali os 5 minutos iniciais, esquece. Você começa a ficar nervoso, mas eu confio no Deus que tudo domina e tem o controle. Então, não sei como você chegou. O problema de um culto, deixa eu dizer, o culto tem um problema. Todo culto tem um problema. Grave isso. Bote isso no seu status. Todo culto tem um problema. Se você sair da mesma forma que você entrou. Reflita nisso. Você até pode chegar o bagaço, a capa do Batman, destruído, desempregado, com aluguel atrasado, preocupado, tenso, mas você não pode sair da mesma forma que chegou. O altar e a casa de Deus não deve nada para ninguém. E se você entrega, Senhor, eu sei que a minha situação não muda, eu sei que talvez o aluguel não vai ser pago amanhã, mas a paz que excede a todo entendimento, você vai ter sabedoria, você vai ouvir palavras, você vai dizer, menino, mas não é verdade que eu deveria ter feito isso? Então comece a perceber as chaves que são entregues para você desse altar. Então grave isso, não esqueça, existe um problema no culto. O problema é se você sair da mesma forma que você entrou. Então reflita, saia mesmo desafiado. Mas queria agradecer a presbítera Ana, que começou a ministrar o que eu ia pregar hoje. E eu queria agradecer a pastora Neide, que fechou o que eu vou pregar na quinta. A gente está na terça, bem no intermeio, que é, no domingo a presbítera Ana pregou algo muito sábio, regeneração e apresentação diante de Deus, e assim, Senhor, eu preciso mudar, eu errei. E nós estamos na quinta-feira, na última quinta-feira da nossa campanha de Portas Abertas. E eu queria trazer para vocês um desafio que Josué, o livro de Josué, se todos puderem abrir, Josué 1:8, é uma passagem muito conhecida, a gente sempre ouve essa ministração em dias de pastores sendo empossados, líderes sendo enviados para algum ministério. Josué 1:8.
É uma passagem muito conhecida e fala sempre isso, né? E aí quando alguém que vai comprar alguma coisa, alguém que está desanimado, aí vai, não, seja forte, corajoso. Sempre assim, sempre essa palavra de desafio. E Josué 1,8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e à noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É uma palavra, gente, que a gente vai lendo e a gente assim vai começando a entrar no hábito de achar assim, não, mas a palavra de Deus falou isso. Não, mas está aqui no texto, é Josué. Quem é Josué? Eu queria desafiar vocês a refletir quem é Josué. Josué substituiu nada mais, nada menos que um camarada chamado Moisés. Você sabe quem é Moisés? Moisés era assim com Deus. Moisés pegou o cajado dele, tocou numa rocha e essa rocha jorrou água. Moisés abriu o mar vermelho. Moisés orava, o povo vencia. Imagina o seu pastor, ele orar e vocês dizer assim, olha, a partir de amanhã, ele orar e o negócio acontecer. Você vai dizer, menino, meu pastor tem poder. Era Moisés. Moisés era exatamente isso. Era o cara. Se ele tivesse hoje no Cangaíba, ele seria o mano, achegado, o nosso parceiro. Porque ele era um cara top. Ele era um cara bem relacionado com Deus. E ele tinha autoridade em tudo o que ele fazia. E aí vem Josué. Josué, já quase uma faixa etária já bem avançada. A Bíblia fala sobre aonde Josué nasceu, onde Moisés nasceu, como foi a história de Moisés. Até o presbítero Anderson fez uma introdução. E a gente, lembrando de Moisés foi colocado pela mãe, né, no rio para não ser morto, foi encontrado pela filha de Faraó, teve uma excelente educação, mas Moisés teve que fugir, porque ele matou um hebreu. Então assim, você acaba tendo algumas referências muito positivas de Moisés. E aí vem Josué. Se você fosse pensar assim, o que é que esse livro de Josué te ensina? Ele te ensina a ser forte. Porque Josué acompanhou Moisés em todas as dificuldades. E aí eu pensando, e eu dizendo assim, Deus, como é que a gente pode trazer a história de Josué, a fidelidade e o compromisso de Josué, que Josué tinha com Moisés para o nosso tempo atual? Imagina no mundo de hoje, que hoje nós temos tantos ministérios, né? Tantas igrejas, nós estamos saindo da pandemia, estamos saindo do que o próprio pastor Douglas sempre nos traz, do esfriamento. Muitas igrejas fecharam, muitas igrejas tiveram dificuldade, muitas igrejas estão com dificuldade, muitos amigos nossos não estão a fim de vir para a igreja, por causa do esfriamento espiritual. E aí você, quando pensa no esfriamento, diz assim, não, mas a pessoa está da porta para fora, João, e quando eu estou dentro? Ai. Aí quando você está dentro, você começa a ter uma postura bem diferente. Você se torna crítico, né, da palavra, né? Você fala assim, não gosto de fulano. Fulano não prega, ele não fala em línguas. Aí você pensa, não, mas espera aí, tem o louvor fala tão alto, grita tanto, só. E aí você começa a ficar no banco como um crítico ou um telespectador de um evento. Aí você pensa, e Josué nessa história, João? É o desafio que a gente precisa ter. E eu estava falando, eu orando hoje para Deus e trazendo tudo que eu queria transmitir para vocês, aquilo que Deus tem nos ensinado. E às vezes a gente chega numa campanha de quinta-feira, a gente acha que uma campanha de quinta-feira vai mudar nossas vidas, né? Que a gente vai colocar Deus contra a parede e vai obrigá-lo a abrir a porta que eu preciso que seja aberta. Deixa eu te contar um segredo espiritual. O que muda numa campanha não é Deus, o que muda é você.
Sabe o que é que ele faz? É o inverso. O que você acha que por causa de um voto vai abrir uma porta, por causa do culto que você veio no domingo, ou do culto que você veio em 4 quintas-feiras vai abrir a porta? Não, o Espírito Santo, ele muda o teu comportamento para você ter uma nova atitude diante da mesma situação. Sabe o que é que muda? Você. Sabe onde é que está o problema? Na gente. E aí você pensa que o igreja, e aí você começa a enxergar que o igreja são pessoas. E aí você tem todo tipo de ministério, né? E hoje a gente vive num mundo a igreja hoje muito preocupada no você, né? Você vai prosperar, você vai casar, você vai vencer, você vai comprar o carro, e você. E Cristo? Como é que está Cristo? Como é que está Cristo nessa... Eu li uma frase que doeu, que dizia assim: o problema não é chegar na igreja do jeito que eu estou, o problema não é encontrar Cristo lá dentro. E muitas as vezes a gente senta no nosso mundinho e a gente não chama Cristo. Se você percebeu, nós cantamos 3 louvores proféticos. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar? Sabe o que é isso? Sabe você poder estar numa biqueira agora? Você está com sua vida mais torta no fim de tudo. Você está na porta de um bar, você não ser ninguém. Hoje você está aqui bonito, bem vestido, intercedendo, sendo Você entende isso? Você entende que faz sentido para você que aqui, não só num local chamado Ebenezer, mas na casa de Deus, Ele mudou o rumo da tua história. Ele mudou a perspectiva. Sabe o que é perspectiva? É aquilo que a gente um dia pretende ser e sabe-se lá que vai chegar. Ele muda a tua perspectiva. Ele começa a corrigir o teu caminho, Ele te dá bons exemplos, Ele coloca amigos do teu lado, Ele põe palavras proféticas no altar, louvores que te consertam, momentos de intercessão, pessoas que intercedem por você, e você faz assim: ah não, mas eu estou no culto. Eu vim no culto. Não, o culto é você. E Josué é esse exemplo. E durante toda a narrativa do livro, desse capítulo 1, o próprio Deus, ele chama Josué para um particular. Josué sai de ajudante de Moisés, que era uma pessoa referência para o povo. Deus chama Josué, e nem precisa abrir, é muito conhecida a passagem. Josué 1:8 diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Número 2: meu servo Moisés está morto. E aí você pergunta, faz sentido Deus mostrar para Josué, ou trazer para Josué a informação que Moisés estava morto? E aí eu estava hoje pela manhã falando com Deus sobre isso. Para que Jesus precisa dizer para a gente que algumas coisas estão mortas? É porque você foi salvo para salvar. Então para de querer colocar a sua conveniência na vontade de Deus. Quando você é salvo, você entrega a sua vida. Sabe o que é direção? Você entrega o seu rumo ao teu Salvador. Ele tem o domínio sobre a tua vida. É Ele que tem que decidir que caminho. Gente, eu cresci no ministério que fazia assim: não, vamos ter encontro dos adolescentes. Gente, era 2 meses, todo mundo jejuando para saber o tema do encontro de adolescentes. Ah não, vamos fazer o encontro de jovens, o EJC, que é o encontro de jovens com Cristo. Era um encontro de 3 dias, era 3 meses orando, o negócio todo ano acontecia, era 3 meses orando a juventude, de segunda a segunda, orando e jejuando, até Deus dar o tema. E aí hoje você toma uma atitude: ah não, eu vou fazer, e depois você põe na conta de Deus. Porque é mais fácil, né? É muito mais fácil eu colocar na conta de Deus e dizer: se Deus quiser vai dar certo. Mas se não deu é porque Deus quis. Para com isso.
Sabe o que a presbítera Ana fez essa introdução? Foi exatamente a síndrome de Eva, né? A síndrome de Adão, desculpa, que passa a responsabilidade para Eva. E eu tenho o livro da vida, eu tenho um manual da vida para me orientar. E aí eu tomo uma decisão errada e eu coloco na conta de Deus. Porque aí eu começo a imaginar, não, mas é porque não deu certo, é porque Deus não quis. Mas você orou? Você verdadeiramente orou? Você colocou no altar para que Deus desse a direção? Lá no fundo do seu coração mesmo, quando você chega no culto, gente, frustrado ou preocupado com alguma coisa, você já imaginou se Deus não falasse contigo quando você estivesse frustrado? É a mesma coisa que a gente faz com Deus. A gente chega no culto e acha que Deus não fala, mas as nossas emoções estão mexendo com o nosso entendimento. A gente não escuta a direção, a gente não escuta a que caminho seguir, a gente é precipitado, a gente já, não, mas eu quero fazer, porque, não, mas é melhor fazer. Cuidado. E o livro de Josué, e aí quando o livro de Josué começa essa narrativa, o próprio Cristo, ele traz uma perspectiva para nós, para algumas coisas novas acontecerem, algumas coisas, infelizmente, têm que morrer. E isso às vezes, muitas das vezes, é a nossa vontade. Porque é assim, você tenta conciliar, né? Não, vamos falar sério. E aí para a juventude, para a gente mesmo como cristão, é fácil a gente chegar na casa de Deus, achar que aqui eu vou ser servido, eu tenho um Senhor a meu serviço, não eu à disposição do rei, e aí eu acho, não, faça isso, é meu aluguel que está atrasado, pague agora. Imagina se Cristo impusesse ou pusesse sobre nós todo o peso que Cristo levou sobre ele. A palavra de Deus fala que Cristo levou sobre si todas as dores. O pecado que estava sobre mim e sobre você foi levado sobre ele. Ele levou todo o pecado. Sabe o que é pecado? É mentira, é traição. Sabe por que isso? Mas João, isso é pecado, isso é fruto do pecado. Isso é a consequência de decisões erradas, de traição, de escolhas erradas. E aí você começa a pensar, não, mas é porque eu queria que Deus fizesse do jeito que eu quero. Comece a decidir, ou você deixa, infelizmente, algumas coisas morrerem, e principalmente a sua vontade, ou infelizmente, esse cabo de braço aí, essa briga de braço, você vai perder. Você tem que entender que quando Deus dirige a sua vida, Ele faz o seguinte, me dá aí, a pastora trouxe essa analogia, e é exatamente isso. Num avião, quando o avião você vai fazer uma viagem de avião, você se preocupa em saber qual é o piloto que está pilotando? Quem já viajou aqui? Não, quem é que está pilotando? Por favor, o RG e o CPF. Alguém se preocupa com isso? Aí a gente se preocupa com os planos de Deus. A gente quer saber como Deus quer fazer, quando Ele vai fazer, que horas Ele vai fazer, mas o que Ele vai usar. Não, deixa eu dizer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por ser vontade de Deus, Ele não precisa te perguntar, porque Ele é Deus. Porque se ele fosse um Deus submisso à sua vontade, infelizmente você iria, sabe por quê? Ia entrar no mundão loucão. E aí Deus precisa mostrar que Ele é Senhor, que Ele tem o dom da vida, que Ele tem um domínio do mundo, Ele tem um domínio dos céus, Ele tem a terra. Gente, a palavra de Deus fala que o Senhor tem um firmamento. Sabe o que é firmamento? Você pensa um globo da terra sendo sustentado por Deus. E a gente acha que algumas dificuldades nossas não serão vencidas. O que você tem feito do poder de Deus na sua vida? Você mesmo apaga o poder de Deus. E Josué narra exatamente isso. O versículo, quando Deus fala, o meu servo Moisés morreu. Aí já em seguida Deus,
dá uma missão muito clara no 2, o meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você, ele já continuou, não deu nem tempo de arrumar, não, mas deixa eu secar aqui, Deus, é que o meu líder, o inspirador, o que seguia todo mundo, o que todo mundo seguia e ele orientava, morreu, não, Deus já vai em seguida e diz assim, e você conduzirá este povo, os israelitas, até atravessar o rio Jordão. Existia uma missão para Josué. Existia uma tarefa para Josué. Existia uma responsabilidade para Josué. E aí eu vi algo muito forte esses dias, que me incomodou muito, e até o Kaique participou da situação sobre culto, foi muito engraçado. Eu cheguei num culto e fiquei lá no cantinho, cheguei atrasado. É muito ruim você chegar atrasado, né? Você chega meio todo aterentado, né? Você chega todo afobado. Eu fiquei lá atrás. E aí, sabe o culto tava quando você fica assim, onde é que eu tô mesmo? Eu tava ali, e eu vim cheio de coisa na cabeça, eu vim pensando em algumas coisas. E aí, por coincidência, a câmera parou de funcionar e o WhatsApp do pessoal começou a dizer, gente, o culto não está sendo transmitido. Como eu vi, eu saí lá do fundo e vim para aqui para frente. O Kaique já tinha se ajoelhado, estava orando. E eu cheguei aqui e pedi a ajuda do Mateus. O Mateus lembra disso, né? O Mateus, já estou vendo, viu? Eu fiquei aqui. E aí, o presbítero Anderson, o ministério de louvor, começou a cantar uma música. Eu vou pisar. Até o presbítero Roberto brincou comigo nesse dia. O João está cheio do poder na frente. Eu vou pisar. Porque, gente, o Espírito Santo me incomodou assim, falou, é assim que você quer sair mudado? Aqui, do jeito que eu estava aqui na frente, nesse primeiro banco, é assim que você quer ser mudado? E aí eu comecei a declarar, eu vou pisar na cabeça da serpente, eu vou vencer, quando eu me espero, eu estava dançando aqui na frente. E é o manifestar de Deus, é o manifestar das águas que a gente tem que mover. Sabe qual é o culto potente? É o culto quando você chega cheio para reconhecer a santidade daquele que te encheu. Só que a gente inverte a ordem. A gente acha que eu chego no culto para sair cheio, mas é o contrário. Eu chego cheio para trocar experiência com meus irmãos e sair mais cheio ainda. Porque é na relação, irmãos, é na relação dos fortes, dos firmes, que a gente vai crescer cada vez mais. E é nessa persistência que Josué nos ensina algo muito claro. E Josué tinha uma missão. Josué tinha que levar o povo a atravessar o rio Jordão. E se você for ler o livro de Josué, o livro de Josué só é batalha. O livro de Josué é aquele livro que você diz assim, menino, um bichinho nasceu para sofrer. Porque é uma batalha em cima de outra batalha. É batalha em cima de outra batalha. E aí você observa alguns elementos importantes que Josué nos ensina. 3 referências muito claras que a Bíblia nos ensina. Que Josué, primeiro, tinha muito mais do que apenas um compromisso. Ele tinha relacionamento e ele tinha responsabilidade com o compromisso que ele tinha, que Deus tinha dado para ele. Primeira chave que eu quero te entregar essa noite: tenha responsabilidade e valorize o seu chamado. Você foi salvo para salvar. Você não foi salvo para ficar gordo espiritualmente, ser peso. Você não cresce, você não ora, você não ajuda na cantina, você não ajuda no louvor, você não ajuda na limpeza, você não ajuda em limpar um banheiro, você não ajuda em trazer um bolo, você não ajuda em nada. Para com isso. Você nasceu e você foi salvo, nasceu de novo. Você foi salvo para salvar. Mas grite isso todo dia para você. Bom dia, Espírito Santo. Virou uma coisa muito agora. Alguns sabem que eu gosto muito de palavra motivacional, porque eu sou do segmento de vendas. E vendas é assim, você vende muito, você... sou foda. No outro dia você não vendeu nada, você... gente. E está o seu gerente, o seu diretor, acusando você de que você não vendeu, etc e tal. Tive uma reunião terça-feira, logo após o feriado.
o meu diretor falou assim, reuniu todos os executivos e falou assim: quem acha que não vai entregar a meta esse mês, já passa no RH e já diz que não vai conseguir. Ou seja, rapa fora. Menina, a gente estava assim. Jesus Cristo. Hoje é dia 15. Deixa eu dizer um milagre. Eu estou com 180% da minha meta. Todo mundo perguntou assim: João, o que está acontecendo? Não sei. Eu não sei. É Deus. É Deus purinho. É Deus purinho. Quando você vê os cuidados de Deus. E Moisés e Josué tem essa responsabilidade com o chamado dele. Mas João, por que responsabilidade com o chamado dele? Porque ele quando o próprio Deus chamou Josué para dizer assim, olha, e você vai conduzir o povo, ele já começou a organizar o povo. Ele já começou a dar tarefas para o povo. Ele já tinha dentro dele a busca, o relacionamento com Deus, e ele começou a se preocupar com isso. E aí, às vezes, a gente, com o nosso chamado, a gente começa a fazer assim: ah, não, se hoje eu não estou bem, pastora, é que eu não estou bem lá em casa, e aí eu cuido das crianças, está aqui, viu, pastora? Eu não estou bem, olha, é uma luta com meu marido, é uma luta com minha mãe, uma luta com meus irmãos, aí está aqui, viu? E devolve, achando que foi um pacote, e você está falando da obra de Deus. Valorize e seja responsável com seu chamado. Maior exemplo para nós aqui na terra, João, é porque Josué é um livro do Antigo Testamento. O próprio Jesus nos ensina em ser persistente. O Cristo, já perto de ser crucificado, no Vale do Gólgota, ele chorando, ele suando sangue, ele falou assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Você entende? É sangrando, você tem que ir caminhando, mesmo sangrando, mas é que não está dando, eu chego em casa, é maior confusão. Não largue, Deus vai te honrar pela responsabilidade que você tem com a obra dele. É você cuidando da obra de Deus e Deus cuidando da sua vida. Mantenha-se focado. Tá ruim, mas eu vou lá junto. O negócio está apertado, mas eu vou caminhando. Não, pastora, pode contar comigo. Não, pastor, pode contar comigo. Não, é para limpar, é na cantina, é no bolo. Pode contar comigo. E eu declaro, eu queria que você levantasse sua mão de forma profética. Eu vi uma cena maravilhosa sábado. Eu estava cortando o cabelo e aí eu convidei o cabeleireiro para vir na nossa igreja. Ele falou: João, é aquela igreja bem grande que tem ali em frente ao cartório? Eu disse: meu Deus, que coisa linda. A gente está se tornando referência. Então profetize que essas portas vão estar abertas, que aqui vai chegar gente bêbada para ser curado, vai chegar gente frustrada com o ministério para ser restaurado, vai chegar gente preocupada para ser orientado, e acima de tudo vai chegar gente para ser salva e cuidada por você. Você está aqui dentro. Seja responsável, valorize o seu chamado. Deus não te chamou para ocupar espaço, Deus te chamou para cumprir propósito. Você tem um propósito, você foi salvo para salvar. Multiplique, é cadeiras que precisam ser cheias. Você, vamos encher esse Cangaíba de gente cheia de Deus. As pessoas vão passar aqui na calçada e dizer: eu não sei, eu entrei e fui salvo. É um João, gente, é um João que viu a festa do pastel. Comece a usar a criatividade de Deus no seu chamado. Se você dança, dance bem dançado mesmo.
Se você sabe cantar, mas cante bem cantado mesmo. Se você sabe orar, ore bem orado. Eu estou sendo bem redundante para você entender e mastigar bem isso. Valorize o seu chamado. Nós precisamos agir. Deus é conosco. Não existe nada a não ser as nossas vontades frustrantes que nos impede de agir. Sabe por que isso, gente? É o próprio Josué. O Josué deixa isso muito claro. Ele está ouvindo do próprio Deus. O meu servo Moisés morreu e segue com o povo. É assim, simples. E aí você é romântico, né? A gente já falou sobre romantismo. E aí você é romântico. Aí você, não, é que eu não estou bem lá em casa, sabe? Eu estou tão preocupado. E aí eu estava... Esses dias eu vou fazer 40 anos já. E eu estava orando a Deus e eu agradecendo, né? Por estar na reta de já fazer 40 anos. E o Espírito Santo falou assim: João, de onde eu te tirei, hein? De onde eu te tirei? E olha que eu fui um jovem super equilibrado, mas me tirou da maior perdição humana, que é não ter vida eterna. É ficha você ser um nóia, você ser um perdido no mundo, diante do que você ficar clamando, rangendo o dente na eternidade, e você ser salvo. Isso precisa sangrar na sua alma. Cristo me salvou para salvar. Então se disponha, esteja aqui firme, chega aqui, mas realmente disposto a fazer a diferença. A gente tivemos reunião da liderança na primeira semana de setembro, e é muito bonito a gente ver, né, cada um envolvido e cada um engajado, mas só Deus sabe como você chega aqui, né? Só Deus sabe como é que você chegou aqui, ou como você tem cumprido as suas tarefas. Mas fica tranquilo, quem te sustenta tem olhado. Quem te sustenta tem provido os teus dias. Você está plantando sementes da fé. Hoje você chora, daqui a alguns dias você vai estar rindo, você vai estar regozijando, você vai estar colhendo frutos, você vai ver seus filhos grandes dentro da igreja louvando, você vai ver seus amigos perdidos dentro da igreja louvando, você vai ver sua mãe que não quer vir para a igreja, dizendo assim: eu vou com você hoje. Sabe por que isso? É sementes da fé. A obra te leva para um nível muito maior. Sabe qual é o nível maior? É Deus cuidando de você enquanto você cuida das coisas dele. É simples a conta. Só que você embaraça, né? Você embaraça o negócio, você complica. E o Espírito Santo te dá uma oportunidade de você se ocupar com aquilo que vai te levar para o próximo nível, que é a obra dele. Que você se preocupa com vidas, você intercede, quando você menos espera seu problema, que era desse tamanho, está que tamanho? Pequenininho. Você, quem sou eu diante de fulano que está perdido? Então foque no seu chamado. Mas João, eu estou tão para baixo, eu estou tão frustrado, não está dando certo a minha vida profissional, não está dando certo a minha vida financeira. 2020 foi muito difícil, não está. Para com isso. Com isso, passou. Deus não traz você para o próximo nível para você sofrer mais. Deus te traz para o próximo nível porque você venceu o nível anterior. Você está mais forte. Tenha consciência disso. E aí Moisés nos dá outra chave, que é a segunda chave. Infelizmente, ser chamado também traz peso e sofrimento. Infelizmente, valorizar o chamado e cultivar o chamado te exige lágrimas. Quem já nunca, teve vontade não só de desistir, mas achar principalmente que Deus não está cuidando de você? Quantas vezes, gente? E eu lembro muitos anos atrás, eu sou o mais novo de 4 irmãos e meu irmão mais velho era um empresário do segmento de
cosmético. E o meu irmão, com 22 anos, a empresa... 22 anos, já era empresário. Com 22 anos, a empresa faliu. Pensa na luta que foi. Eu era adolescente, eu tinha uns 12, 13 anos. Já estava na igreja, com meus irmãos, tudo. E aí você vai vendo a sua família se deteriorar, né? E minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia na nossa orientação dos 4. E a preocupação da minha mãe era que meu pai descesse o sarrafo no meu irmão, né? Descesse o sarrafo no meu irmão. Então minha mãe tinha que fazer o equilíbrio, né? Tinha que equilibrar. Não encobrir os erros do meu irmão, que estava endividado, uma empresa falida, mas também não deixar meu pai distante da realidade. E aí, em menos de um ano, a gente perdeu um monte de coisa. Perdemos casa de praia, foi um monte de coisa. Porque era agiota correndo atrás dele. E eu lembro, eu tinha 14 anos. Eu tinha acabado de assumir uma atividade na igreja. E minha irmã estava no ministério de louvor. Meu irmão, encostado ao mais velho, já estava no ministério de louvor também. E minha mãe reuniu a gente para dizer assim, ó, seu irmão não está bem, a situação não está fácil. E a situação vai piorar mais ainda. Menino, quando sua mãe diz um negócio desse, é que o negócio vai apertar mesmo. Gente, pense em cuscuz, ovo, de manhã, de tarde, de noite. Pense na luta. Eu não aguentava mais. Na minha cidade, em Recife, tem um negócio chamado 40. 40 é uma água quente, jogada no fubá, feito, e aí vira uma polenta. O paulista chama de polenta não, né? Vou chamar ali um milhau. Dona Bila que me ajuda na palavra. Porque era barato fazer isso. É só água, fubá e pronto. Gente, nós passamos uns 4 anos só no fubá e no ovo. Diante de Deus. Dava horário do culto, minha mãe, todo mundo para a igreja. Pá! Mas tinha gente para a igreja. Acampamento de adolescente, acampamento de jovem, noite de Natal, Páscoa. O dia que fosse, domingo a domingo, era dentro da igreja. E aqueles 4 anos passaram, né? Foram muito difíceis, eu já fui virando um rapazinho, já com meus 17 anos. E a minha mãe segurando a situação, para não... E meu pai já muito no limite, E um dos meus irmãos passou no concurso público da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E aí todo mundo, né? Só faltou dar glória a Deus, né? Para o negócio concursado. 18 anos, meu irmão, encostado ao mais velho, 18 anos, passou nesse concurso. Meu irmão passou 9 meses, passou no concurso público federal da polícia. Gente, eu lembro a festa que minha mãe deu na igreja. E foi muito, muito forte aquilo. Que minha mãe falava nitidamente, não desista das suas lutas. Você só está fraco. Você só está cansado. Mas não desista. Não desista. E aí meu irmão foi fazer esse curso da ESA. Ele é federal, hoje ele é um comandante do exército. E aí ele foi fazer esse concurso. E aí fez o curso de formação, se formou. E foi transferido para Brasília. E meu irmão mais velho ainda estava, né? As dívidas ainda rolavam. Era muita dívida, era muita coisa. E aí meu irmão mais velho foi para Brasília. E graças a Deus, Deus restaurou a nossa sorte. Restaurou a nossa bênção. E não nos deixou faltar, sabe o quê? Amparo dentro da igreja. Então, se está ruim, se está sofrendo, valorize. A nossa poeta Cassiane sempre diz, né? Se está doendo, louve. Está chorando, louve. Louve. Caminhe. Persista. Josué é exatamente assim. Infelizmente, o sofrimento faz parte. E o próprio Deus, em 3 passagens, fala muito claro. No único versículo, ele fala muito claro. No 1,6, o Deus diz, seja forte. No 1,7 diz, seja forte. E no 1,9, novamente, Deus diz, seja forte. Você acha que Deus ia te dar essa instrução, seja forte, sendo fácil? Então faz parte do processo. Seja forte. Seja forte, caminhe, persista, insista, ore, clame, chore, mas seja forte. Você só está cansado. Seja forte.
caminhe, não abra mão. Lute dia a dia. E a terceira chave é algo muito, para mim é fundamental, e o próprio Josué nos ensina isso, seja canal. Sabe o que é ser canal? Você não é o que a pessoa precisa ser, mas você vai ajudar esta pessoa a ser restaurada, santificada e amparada por Deus. Você será canal. Seja canal. Mas João, tem dia que eu chego aqui no culto só querendo ser abraçado. Tem dia que eu chego aqui no culto, João, querendo ver Deus purinho aqui na sarça ardente aqui. Se eu pudesse ver, eu estou precisando ver Deus. Seja canal. Seja canal. Dores curam dores. Você sabia que suas experiências de luta vai estimular outras pessoas a caminharem? Suas lutas não são estéreis. Suas lutas servem de exemplo. Suas lutas vão mostrar para o outro que você foi forte e venceu. Ele também vai ser forte e vai vencer. Sabe a traição que você recebeu? Quer seja uma traição financeira, quer seja uma traição familiar, quer seja uma traição de amigos, Deus vai usar essa traição para curar outras pessoas. Porque você tem que ser restaurado. Quando você é canal, suas pontes e suas paredes estão restauradas. Por isso que você transmite cura. Por isso que você transfere cura, porque suas paredes, sua vida está curada. E muitas das vezes a gente chega num dia a dia, e depois de uma pandemia que está louco. O mundo está louco. Hoje eu vendo na TV, Portugal voltou a prender as pessoas, a voltar a uma quarentena mais severa, devido aos números de... Mas você já percebeu que a gente está tendo culto, que a gente está tendo encontro, está tendo bazar, está tendo café da manhã sobre o Espírito Santo, e Deus está nos protegendo? Você entende que a gente não faz parte da conjuntura, porque o teu Deus cuida de você? Você está percebendo que a gente chega no culto, a gente chega para baixo, a gente chega com medo, mas aí Deus restaura, Deus vem e manda um irmão te dar uma palavra, você vem, você é recuperado, você vem, você é restaurado, você vem, você sai daqui revigorado, e aí você vem só uma quarta-feira, aí você chega na quinta, você enche o tanquinho de novo, aí vence sexta, vence sábado, aí no domingo você vem, enche o tanquinho. Sabe o que é que a gente precisa ser? A gente precisa ser literalmente, não da palavra, porque a palavra ordinário hoje é pejorativo, ordinário hoje é algo que não presta, mas ordinário é algo correto, algo sequencial. Nós precisamos ser sequenciais, nós precisamos ter insistência no reino, nós precisamos brigar por essa porta aberta, a gente precisa brigar por um culto avivado, um culto renovado. Depende de mim, depende de você. A gente precisa avivar essa chama, mas essa chama ela tem que ser avivada no seu dia a dia. Sabe como? Leia mais, ore mais, busque mais, porque aqui você vai ser muito mais usado, muito mais cheio, muito mais transbordante. Você vai ser muito mais o que todo mundo fala, próspero, mas não é prosperidade financeira. Sabe o que é próspero? É ser cheio de Deus, é as pessoas quererem ser o que você é. Dizer assim, eu não sei o que é o presbítero Roberto, eu não sei o que é que o Roberto tem, mas quando ele fala tem um fundamento. Sabe por quê? Você vai brilhar, sua luz vai brilhar, sua luz é Cristo, sua luz é Cristo. Vamos ficar de pé, eu queria já que o louvor pudesse ir chegando. E eu queria não criar um constrangimento para você, mas eu te desafio, eu vou te contar uma experiência. Como eu sempre fui líder na igreja que eu cresci,
eu achava que altar era para quem estava precisando de reparo, quem estava precisando de oração de libertação. E aí, numa das ministrações, o pastor sabiamente pediu para que todos da igreja que precisasse de uma oração viesse até a frente. Sabe quem foi o único que ficou no banco? Eu. Nunca mais, depois daquele dia, eu comecei a enxergar o altar como algo que é para quem está em pecado. Altar é ato simbólico. São um dos atos proféticos, quando você chega no altar. Então, pare de esperar que o intercessor vá até você. Chegue no altar. Os intercessores estão aqui cobertos e chamados e licenciados, habilitados por Deus para orar por você. Se você está fraco, mas se você está forte e quer ficar mais forte, você venha. E se você está precisando de oração, você também venha. Altar é para quem busca, não só para quem precisa. E quem busca, busca em todo o momento. Busque. Você precisa valorizar o altar. Você precisa valorizar o altar. O altar tem cura para as tuas emoções. O altar tem cura para as tuas frustrações. Eu queria dizer para uma mãe, hoje o Espírito Santo me falou isso hoje. Não se preocupe, você não vai ser desamparada pelos seus filhos. Fidelize-se à obra, que teus filhos vão, antes de vir para a escola dominical, vão passar na tua casa e vão te trazer junto. Então não se preocupe. Mas João, não se preocupe, quem te habilita é Deus. E eu queria que você baixasse sua cabeça, o louvor vai orar, a intercessão está totalmente disponível para interceder, pode ficar à vontade.